Impéria Malte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, Danilo Soares aqui mais uma vez, enchendo o saco de vocês, mas hoje o papo vai ser muito bom mesmo, então já vou chegar com o pé na porta falando quem vai ser o nosso convidado. Hoje vamos bater um papo com nada mais nada menos do que com o maestro Rodrigo Toffolo, fundador e regente da Orquestra de Ouro Preto. É isso aí. E antes do Rodrigo dar suas palavras iniciais aqui, quero chamar meu brother Gleicin, que vai falar um pouquinho do currículo dele aí. Fala, Gleicin, como é que você tá? Fala, família cervejeira, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons momentos. Não sei que momento você está ouvindo esse podcast, mas todo momento é um momento para tomar uma. Eu tenho ultimamente tomado uma de manhã, mas qual é a sacada de tomar uma de manhã? Uma cervejinha de trigo misturada com suquinho de laranja, meio a meio, 50-50, cara, que espetáculo, bicho. Que espetáculo. Tô esperando ter uma cerveja de trigo aí sem álcool também pra gente beber e trabalhar, porque nós somos desse, né? Então, seguindo esse barco, seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, querido ouvinta, ao Labier Hopcast. Hoje o papo tá classudo. Até passei aqui minha roupa, cara, pra estar mais elegante nesse papo. A gente recebe o maestro Rodrigo, mineiro, né, da própria cidade de Ouro Preto, ouro pretano, cara formado em engenharia geológica pela UFOP, mas desde criança ele constrói sonoridade. Vem de uma família extremamente musical. Rodrigo iniciou seus estudos musicais pelo violino e ao longo de sua trajetória ele se capacitou com os melhores professores em maravilhosas escolas. Rodrigo se tornou mestre em musicologia pela UFRJ, saudosa UFRJ, e atualmente é doutorando em ciências musicais na Universidade Nova de Lisboa. Não sei se completou o doutorado, vamos perguntar isso hoje. Fundador da Orquestra Ouro Preto, é diretor artístico desde sua fundação no ano de 2000 e assumindo em 2007 a regência titular. Ele é o regente titular desse grupo maravilhoso, né não? Boa noite, Rodrigo. É Toffolo ou Toffolo? É Toffolo mesmo. Muito boa noite. É Toffolo? Isso. Eu falei Toffolo, desculpa. Não, tudo certo. Não, a culpa foi minha. Eu fui pesquisar, eu achava que era Toffolo, aí eu vi uma outra pessoa falando Toffolo, aí eu acho que é Toffolo, mas é Toffolo. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, gente, boa noite. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Um prazer poder conversar com vocês. Pô, o prazer é tudo nosso, cara. Que isso. Então, a Orquestra de Ouro Preto, ela tem atuação marcada pelo experimentalismo e ineditismo, né, sobre os signos da excelência e da versatilidade, cara. Ao longo dos anos, já encantou milhares de ouvintes pelo Brasil, pelo exterior, países aí como Espanha, Inglaterra e Portugal. Cara, número no Spotify aí, tem várias parcerias maneiras, a gente vai falar disso ao longo do episódio, né? Então, ao longo do podcast aí, a gente vai falar principalmente da bandeira que a gente mais levanta dentro do mercado cervejeiro, dentro do universo musical, que são as conexões e as inter-relações de arte, né? Isso aí já é o prenúncio da primeira pergunta, Rodrigo. Mas antes da gente começar, de fato, eu quero molhar a palavra, né, velho? Vamos abrir a nossa cervejinha aqui pra gente continuar esse bate-papo. Vamos beber. Ultimamente a gente tem queimado largada, meu irmão, que a gente tem queimado largada nesse podcast. Vamos começar com o maestro, Rodrigo. Tá bebendo o quê? Rapaz, eu tô com a minha Orquestra Ouro Preto aqui da Vinil, a escolha do maestro, cervejinha do jeito que eu gosto, mais leve, mais tranquila. Mas assim, rapaz, é boa, hein? É boa mesmo. Não, fantástico cerveja. Vamos falar mais dela ao longo do podcast. É uma German Pilsner, né? É uma Pilsner com uma carguinha de amargor aí interessante. Muito legal, cara. Danilão. Pô, cara, eu tô de Prússia Beer, de boa na Lagoa. Cara, que cerveja espetacular. Uma Brutipa maravilhosa. Gente, vocês comprarem o packzinho da Prússia aí, vocês vão receber em casa de boa na Lagoa, aí que eu vou tomar agora. Fantástico, meu irmão. Eu tô indo também de Prússia Beer. E hoje é uma noite especial, né? Estamos gravando de noite. Eu gosto de gravar na caverninha, então, logicamente, quem tá ouvindo não tem noção disso, mas eu apago quase todas as luzes do meu cômodo, fica só uma luzinha pequenininha aqui de 1 watt, mas o suficiente para ler esse rótulo aqui, que é a Hefeweizen. E é um estilo clássico alemão. Uma cerveja de trigo muito legal da região da Baviera. Hiper frutada, né, cara? Com
com sabor aí de banana, cravo, muitas notas sensoriais legais nessa cerveja aqui. E eu gosto muito de trigo, né? Cervejas de trigo, para mim, ultimamente, eu acho que são as que eu tenho mais consumido. Eu comecei com cervejas de trigo, acho que eu tenho voltado às origens com esses lançamentos, essas novas cervejas de trigo aí, bicho. Então, em 3, 2, 1, vamos abrir as nossas cervejas? Vamos lá, vamos abrir. Ó, pera aí, estamos com regente... Não, calma aí. Estamos com regente nesse papo. Então, regente... Por favor, se eu poderia contar 3, 2, 1 pra nós, humildemente. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai lá. Oh, aleluias. Aí, meu irmão. Louvado seja Deus. Cara, que cerveja cheirosa, meu. Cara, que cerveja. O aroma dessa brutipa aqui, meu. Vou te falar um negócio. Só destacar que a Orquestra Ouro Preto, ela tá com 140 mil ouvintes mensais no Spotify. Cara, é muita gente ouvindo. E agora que eu entro numa pré-reflexão, maestro, é música clássica, é música erudita, é música de concerto? Como é que é essa nomenclatura? Rapaz, é música boa, sabe? Eu acho que a orquestra tem tanto tempo, tempo de estrada, né? 20 anos. A gente sempre misturou muito a música brasileira com a música de concerto, com a música dos cafés-concertos em Buenos Aires. Então, assim, eu acho que é uma música que é feita com muito carinho. E eu acho que quem escuta a orquestra, né, esses números para uma orquestra são números assim bastante expressivos, né? Uhum. Mas eu gosto de falar que a Orquestra Ouro Preto ela pende um pouco entre a versatilidade, entre a excelência. Então eu gosto da palavra música de concerto, sabe? E o repertório é aquele que a imaginação permite. Pois é, então, falando justamente nesse sentido aí de entrelaçar essa rede, né, das conexões, o quanto da música de concerto está relacionada no cotidiano das pessoas e como é que está sendo esse processo de ampliação do público pela Orquestra Ouro Preto. Pois é, né? Eu sempre tive para mim, né, que a orquestra ela tem esse dom, sabe, de ser algo assim totalmente ilimitado, sabe? Tudo cabe dentro de uma orquestra. E quando você pega a história da música, velho, você vai vendo que os instrumentos eram inventados, iam para a orquestra. De vez em quando o cara inventava uma moda nova e ia para a orquestra. De repente, alguns movimentos importantes, por exemplo, né, os primeiros movimentos feministas do século XIX, por exemplo, foram para a ópera e serem encenados. Então, assim, a orquestra tem esse patamar de ser algo assim limitado, né? Então, eu sempre quis mostrar para as pessoas, né, que gente jovem gosta de orquestra, sabe? Que a gente tem uma vida que vai dançar um forró, vai para um baile funk, mas a gente gosta de tocar violino também e acha que Mozart é tão legal quanto você ouvir Alceu Valença, quanto você ouvir Anitta. Então, assim, eu acho que é mostrar que a música ela é limitada, sabe, velho? E cabe tudo, né? Fazendo uma comparação, né? Eu não sou um mestre cervejeiro como vocês, né? Mas é igual você pensar, para que ficar em uma cerveja só, se você tem várias para experimentar? Então a música é mais ou menos por aí, né? Você vai ter aquelas que você gosta, que você curte mais, mas para que ficar em um gênero só, se você tem tantos outros para experimentar? Então eu acredito muito nisso e a orquestra trabalha isso, velho. Levar para as pessoas jovens, que é isso, né? Vou dar um exemplo aqui, você fala de compositor, né? Se eu falar que tem compositor de 30, de 25, de 40 anos escrevendo com a orquestra, tem gente que acha que compositor é aquele cara velhinho que já morreu e tudo mais. Uhum. E não, sim, gente sim. jovem que curte isso, que curte escrever para orquestra. Então, é isso, sabe? A orquestra também né? Pra gente jovem que curte uma música boa, né? A orquestra pode ser também esse lugar. Porra, pode crer, cara. Só abrindo um parênteses aí, inclusive... eu vou lançar a minha próxima música. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, ela já vai estar lançada, né? Vai sair na semana do Dia das Mães, no dia 7 de maio. E rola uma orquestração violenta lá, cara. E quem escreveu, o compositor dela foi um amigo de São Paulo, Vitor de Souza. Apenas 19 aninhos, escreveu a partitura dos violinos, dos cellos. E o moleque é genial. Só um parênteses aí. Pô, que legal. Cara, parabéns. Pô, isso é muito interessante, a fala do Rodrigão. A intimidade é foda, né, cara?
Mas, cara, é o que eu falo com os convidados. A hora que você aceita vir no Lab Hopcast, você tem a certeza que você vai estar numa mesa de boteco virtual. E é o que está acontecendo nesse momento agora. A gente não está se vendo, né? A gente está hiperconectado aqui pelas redes, pelos cabos, pelas fibras óticas, mas é como se estivéssemos tomando uma no boteco. E uma coisa muito interessante, e falando em boteco, né? É a universidade. E a origem da orquestra Ouro Preto é na UFOP, né? Ouro Preto é uma cidade maravilhosa, eu tenho uma relação muito estreita com Ouro Preto, minha mulher estuda em Ouro Preto. E é muito interessante ver como a orquestra está hoje, sabendo que ela é fruto da academia. E vocês se jogando no mercado, se jogando nas produções, buscando parcerias, buscando conexões, lançando coisa. Isso é muito interessante, porque até na tua fala, a questão do compositor velhinho que está lá no canto, que está escondido, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui para um pouquinho mais à frente. Eu queria que você falasse um pouco da música, como você começou a enxergar a música realmente como um produto, como um mercado. É necessário ir pra rua, é necessário botar a cara e vender o produto, né? Ouro Preto é uma cidade assim muito mágica, né? Eu acho que a história convive com essa coisa nova que a universidade traz, né? Então, você vê os turistas, você vê quem mora em Ouro Preto, e você vê essa leva de alunos que passam, né, pela cidade, que enriquecem o nosso cotidiano. E aí a orquestra nasceu disso, velho. Né? Quer dizer, a Universidade Federal de Ouro Preto, ela teve um papel muito importante, que é de ser incubadora. Né? Ela recebeu o projeto dos primeiros anos, esse projeto caminhou lá dentro, né, até o momento que a gente teve que, né, ganhar o mercado, ganhar a vida própria. Então, a universidade pública brasileira, gratuita, né, a qual eu faço uma defesa não só apaixonada, mas uma defesa merecida, né, ela se fez presente na nossa história, né, como uma entidade que, além do ensino, né, e além da pesquisa, né, acho que a pesquisa está óbvia para todo mundo hoje em dia, a importância da pesquisa, né, nessa pandemia, né, eu acho que é óbvio a questão do ensino também. Tem a parte de extensão, né, gente? A extensão é isso, né? Projetos que você leva para a comunidade. E a Universidade Brasileira, ela é apoiada nesse tripé. Então a Orquestra Ouro Preto, por exemplo, nasceu sendo uma incubadora dessa universidade. E a outra coisa que eu queria falar é que eu estudei lá na Universidade de Ouro Preto. Então eu cresci no meio dos botecos de Ouro Preto, sentando. Rapaz, você estava falando de cerveja, eu estava lembrando quando chegou em Ouro Preto as primeiras latinhas de cerveja, que custavam R$1, a gente descia. Nossa senhora. Tempo bom, né? A gente descia a rua direita ali, cara. Tinha um bar que eu frequentava com meus amigos, chamava Loterias, e aí tinha acabado de chegar as latinhas de cerveja e tal, a gente comprava e custava R$1 e tal. Então eu cresci sentado em mesa de boteco lá em Ouro Preto, e conversando, né, com os colegas, né? E por que uma mesa de boteco em Ouro Preto não é que seja diferente, mas por que lá é legal? Porque eu tinha um amigo que era geólogo, um amigo que fazia farmácia, outro amigo que fazia minas, aí tinha o outro da informática, tinha o outro da filosofia, tinha o outro do teatro. Então o bate-papo, né, gente, pegava todas as áreas, né? Cara. Uma cidade cosmopolita demais, né, cara? Total, né, velho? Então o papo de boteco de Ouro Preto é muito legal, porque de repente você tem várias tribos unidas ali para poder falar. E a orquestra é isso, né? Eu acho que Ouro Preto define muito bem o clima da orquestra e o que a gente pretende com ela, né? Levar essa questão cosmopolita, igual você falou, de uma cidade que é uma cidade, né, mágica, bonita e realmente especial. Pô, cara, eu tô com saudade de Ouro Preto demais, cara. A gente tá aqui em BH, né, cara, isolado, né, sem poder ir lá, o FOP fechada, eu conheci no EAD. Você falou uma coisa muito legal, que é o boteco. A botecagem em Ouro Preto é diferente sim, cara. É diferente sim. Teve um dia que eu tava rodando, assim, que a gente... Pô, graças a Deus, aquela cidade é segura, assim, né, dentro comparado a outras cidades do Brasil aí. Rodando, cara, aí para um boteco, Tabajara Belo com violão,
E a gente, meu Deus do céu, é um presente, cara. É um presente. Então, grande música. cara, quem tiver a oportunidade de rodar um pouco por Ouro Preto assim que for possível, pô, o faça, cara. Vem sem medo de ser feliz. Porque cada esquina realmente é uma surpresa. Você é levado, né? Levado no tempo. E como o Rodrigo falou, você tem um violonista, aí você tem do lado um físico, a galera da educação física. Cara, enfim, sou apaixonado pela cidade. E era um golo meio solidário, né? Sim, cara. A gente usava isso, vamos tomar um golo, a gente saía lá pra... Eu lembro de eu mesmo sair com colegas assim, botava a mão no bolso, tinha, sei lá, R$6. Aí ficava na mesa de boteco, divertia, bebia, comia a noite toda. Pô. Aí acordava em casa no outro dia, punha a mão na calça, tinha R$10. Fala, pô, como é que pode? Pô, já que a gente tá falando de Ouro Preto, fica meu abraço também pro Castora. É um músico fantástico. Castora é um músico fantástico. Trabalha muito bem com o Loop. A gente tava conversando com o Danilo essa semana sobre Loop Station. Um dos melhores shows que eu vi foi com o Loop Station, foi do Castora, num lugar que não existe mais, que chamava Degrau. Tinha um pastel, um subterrâneo, cara. E o Castora fazendo pandeiro, fazendo violão, fazendo um montão de coisa com o Loop. E é isso aí, bateu aquela nostalgia aqui. Danilão, segue o barco. Senão eu vou chorar. Ouro Preto é um lugar mágico. E por ter todos esse somatório de ingredientes tão diferentes, né, cara? Desde a carga histórica tão densa na cidade, que é maravilhoso, assim, como o universo universitário e como você falou, Rodrigo, de ter um bate-papo com pessoas de diferentes áreas, né, estudando. Isso tudo traz o novo, né, que é a mistura, né? E a versatilidade é um dos pilares da orquestra. Então vamos falar um pouco disso, né? Vocês lançando desde álbuns especiais com o repertório dos Beatles, parcerias fantásticas aí com Alceu Valença, passando por trabalhos como o Sweet Maasai do Renegado, que é um álbum, não tenho palavra para classificar. Que trabalho maravilhoso o Sweet Maasai com o Renegado. O Pequeno Príncipe, concerto para narrador e orquestra com o fantástico Tim Rescala. E, enfim, performando shows com nomes como Ivan Lins, Fernando Takai, cara, né? Como é que aconteceram essas conexões e como é que decidir o próximo passo? Rapaz, assim, essas conexões são muito interessantes, assim, sabe? O Renegado, por exemplo, é uma história. Ele é um cara sensacional e eu tenho um carinho, um respeito enorme, assim. A história minha com o Renegado foi muito, muito interessante porque ele me ligou, né, e eu não o conhecia pessoalmente, e ele falou: Rodrigo, eu queria te mostrar um material que eu tenho aqui e tal. Você viria aqui em casa? E aí eu falei: cara, eu vou. E ele: é mesmo, cara? Eu falei: vou. Eu falo: o dia que eu estiver em BH a gente conversa. Aí passaram-se, sei lá, um tempo lá e tal, eu vim a Belo Horizonte, eu não sei se ele me escreveu na época. Ele falou: cara, você falou que ia vir cá e tal. Eu falei: pô, cara, eu tô em Belo Horizonte, manda o endereço que eu vou aí, sabe? E eu fui na casa dele, bati na porta, sem conhecer o Renegado, sem ver nada, conhecia de nome, obviamente, e dos discos dele, os primeiros eu conhecia. E aí, cara, a gente desceu assim a escada, entrou na casa dele, lá tinha a gente até riu muito do caso, tava os amigos dele lá e falou: opa, beleza. Ele: não, cara, eu quero te mostrar. Aí ele chegou umas marmitas assim, o pessoal tava jantando e tal. Aí eu sentei assim e tal, e não, porque estamos aqui e tal, eu queria te mostrar o material. E aí eu fui, né, para um escritório que ele tinha lá, um mini estúdio. Aí ele pegou lá e falou: cara, eu gravei esse material uma vez só, nunca mais eu fiz e tal, queria te mostrar o que você acha. E aí, velho, assim, quando ele deu play no material, assim, para me ouvir, era uma gravação boa, mas uma gravação ainda amadora do concerto que ele fez. Cara, assim, eu ouvi 20 segundos e falei: cara, eu tô dentro. Aí ele falou: não, mas tem mais música aqui. Eu falei: cara, já vi. E assim, e foi desse jeito, cara, sabe? Assim, dele me chamar, eu fui lá, cara, e o trabalho que ele fez junto com o Marcelo Ramos, que é o arranjador desse disco, é primoroso, né, cara?
é algo assim, quem nunca viu rap junto com orquestra, esse disco, né, cara, é uma prova... Esse disco é de arrepiar, cara. É de arrepiar, realmente. sim, cara. E foi um trabalho árduo de fazer, de gravar, de mixar. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, muito orgulho desse trabalho. E eu acho um descasso, E na minha humilde opinião, cara, ele é um ponto fora da curva, assim, na carreira, eu acho que da Orquestra de Ouro Preto e do Renegado, porque é um material muito novo. Muito, né? Tanto muito, pra música clássica quanto pro rap. O Renegado, realmente, vocês dois trouxeram um caminho completamente inovador, assim. Realmente um disco maravilhoso, vale a pena ouvir no Spotify aí. Como é que foi ser o DJ do Renegado? Cara, foi uma experiência ótima, porque a banda dele, cara, era só gente, assim, de primeiríssima. O Batata, por exemplo, eu conheci nesse trabalho, e hoje ele toca com a minha orquestra em outros trabalhos, né? Eu não vou saber, desculpa o nome de todo mundo também, mas assim, né, cara, o baterista, o guitarrista, né, o brasilino do trombone, sabe assim, as meninas que estavam lá faziam backing vocal. E foi uma doideira juntar todo mundo no estúdio, né, cara, pra ensaiar, pra poder fazer um show ao vivo e gravar ao vivo. Assim, e o mais legal que eu achei disso é que o Renegado me confidenciou isso. Falou, nossa, uma vez eu mostrei para um maestro, né, o cara nem quis ouvir, que ele falou assim, não, cara, o rap não tem melodia, o rap é falado. E você vê, né, cara, como é que o preconceito e a falta de gentileza de vez em quando faz você perder, né? Boas oportunidades, é verdade. Uma coisa como essa. Então assim, eu acho que esse disco ele é emblemático porque ele junta o rap com a música de concerto. Se alguém falar não tem jeito, você fala, cara, tem. Jeito tem. E tem como provar. É muito legal, assim. Mas foi muito bom a experiência, assim. Uma doideira, cara, mas foi muito bom. Muito interessante que você fala, quando o Renegado já teve aqui nesse podcast, e uma das frases que ele lança é o seguinte, que se a música não te convencer em 30 segundos, o ouvinte pula a música. E é muito interessante ter falado isso, porque em 20 segundos ele te convenceu a fazer esse trampo. Muito interessante, né, cara? Porque, primeiro que é inovador, né, desafiador, e... como vou dizer, tá abrindo caminhos, né, cara? O começo de muita coisa. Antes de preparar o podcast, eu dou uma pesquisada com umas paradas, a gente vai entrar alguns pontos assim. E eu pesquisei, a galera do hip hop na gringa tá começando isso agora. Então tem agora. Então esse disco aí é de quando, Rodrigo? Esse disco nós gravamos tem 4 anos atrás, 2017. Pô, o pioneirismo disso, né, cara? No Brasil, Minas. Agora, o Renegado, velho, fez uma coisa muito importante que eu quero falar aqui pra audiência sua escutar. Por favor. Que é outra coisa que eu lembro que ele falou comigo, é o seguinte, quando ele conseguiu uma grana, se não me engano, com uma empresa aqui de BH e tal, não sei se pode falar nome ou não pode, mas enfim, uma empresa aqui de BH, eles foram e conseguiram dessa grana pro Renegado, sabe? E ele me falou que quando recebeu aquela grana, ele falou, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí, velho, que vem uma questão importante, assim, ele poderia ter, sabe, cara, feito um puta videoclipe, sabe? Sim. Ele poderia ter, sei lá, pegado essa grana e ter feito uma turnê em várias cidades. O que ele fez, cara? Ele pegou essa grana e contratou um baita arranjador, sabe, cara? Isso, eu dou muito valor pra isso, sabe, assim, porque o Marcelo Ramos, que é quem escreveu pra ele, já escreveu, tá escrevendo pra mim, escreve pra Sinfônica de Minas Gerais, escreve pra Jazz Sinfônica de São Paulo. O Marcelo é um craque, né, velho? Ele é um cara, assim, que entende de música, assim, profundamente, sabe, velho? E quando você toma uma decisão dessa, sabe, velho? Assim, onde eu vou investir? Cara, vou investir num bom arranjador. Cara, é uma boa decisão, sabe? Excelente. Uma decisão muito boa, E é difícil de fazer, tá, gente? É difícil. Nossa, imagina. Você pode pensar, vou fazer um vídeo, mas assim, cara, um bom arranjador, cara, é algo que eu valorizei muito nesse trabalho, foi algo muito inteligente e importante que o Renegado fez. E fica a dica aí pra quem ouvir, cara. Conseguiu uma grana a mais, cara?
bota num bom arranjador, cara, porque vale a pena, velho. Então, fica mais um salve ao Renegado, é um cara visionário. A gente falou sobre isso, inclusive, no episódio dele aí, cara. Quanto esse cara é visionário, bicho. Quanto ele foi criticado lá no começo de misturar amor e outras temáticas no universo do rap, samba e tal. E hoje você tem muitos artistas seguindo esse caminho também, né, cara? É desafiador, é botar a cara e... Salve, salve, Renegado. Máximo respeito mesmo. Cara, então, seguindo aqui nessa reflexão, falamos então de música brasileira, falamos desse pioneirismo aí com o rap. E uma coisa que eu queria destacar é que a música de concerto, a música clássica, a música erudita, durante muito tempo, e acho que até hoje, ela sempre foi muito do ponto assim, da música pop, né, do lado da visão da música pop. Eu encaro heavy metal como música popular também. Apesar de ser nichado, mas é mais popular, né, do que a música erudita, assim, dentre os jovens, principalmente. E a galera que já tava coroa também, né, cara? O heavy metal nunca sai do sangue da gente. Mas a gente tem associação muito grande entre a música erudita e o heavy metal. Parece que é uma coisa do elitismo, mantendo um nicho ali. E as coisas se complementam, né, cara? Lembrando aí do caso icônico, que é Metallica com a Sinfônica de São Francisco, em 99 com a S&M, que é um descasso, um disco fenomenal. Aí dali abriu para o Apocalíptica, que é uma banda de cellos também, a galera do Two Cellos também. E tem uma porrada de banda na gringa, como o Dimmu Borgir fazendo com a Sinfônica da República Tcheca no Wacken Open Air, no evento Animal na Alemanha, chamando pro black metal, ou seja, várias expressões alinhando o André Matos, o Edu Falaschi no Tape of Shadows, ou seja, tem muita coisa, o Accept também em 2017, muita banda de metal puxando a galera das orquestras para dar aquela enriquecida durante muito tempo, cara. Eu não sei como é que tá hoje. A Carmina Burana abriu os shows do Sepultura, tocava sempre Carmina Burana na íntegra e o Sepultura vinha rasgando. E vocês, cara, a Orquestra Ouro Preto, ela vai no caminho da música brasileira, não desmerecendo os estilos e tal, mas existiu essa aposta, né, de realmente na música brasileira. Pô, e Alceu Valença vem aí para abraçar a orquestra e vocês abraçarem ele. Então, queria que você falasse um pouco dessa fusão. Já falou do Renegado na parte do rap. Como é que é essa fusão com a música brasileira, principalmente nos valencianos com Alceu? Cara, pois é, né? Eu acho que o Alceu é uma dessas... Eu gosto de falar uma dessas constelações máximas da música brasileira, né, velho? E quando eu lembro que eu já fiz trabalho com o Alceu, que eu já fiz trabalho com o Edu Lobo, que eu fiz trabalho com Ivan Lins, que eu vou fazer agora com o João Bosco, cara, eu fico muito feliz, assim, de falar que eu passei, que eu subi ao palco e conversei com gente desse quilate, né, velho? E o Alceu tem uma coisa que é importante falar, que é o seguinte, cara, ele conhece o Brasil profundo, né? E aí eu quero chamar a atenção para a palavra profundo, né? O cara que saiu de São Bento do Una, do interior de Pernambuco, né, que vem para Recife, que vai para o Rio de Janeiro, que vai morar em Paris, que retorna, que vende como cavalo de pau vendeu, né? O cara que brigou, velho, contra gravadora, contra a indústria toda e conseguiu se manter, né? O Alceu conseguiu, gente, rejuvenescer o público dele. Isso é uma coisa incrível. Cara, é verdade. Eu vejo valencianos, quando a gente toca e tal, lá no camarim com ele, de vez em quando eu tenho criança, 8, 9, 10 anos. A minha filha canta Alceu Valença, a minha sobrinha canta Alceu Valença. Então, assim, ele rejuvenesceu o público dele, e eu acho que o Alceu, sabe, velho, ele tem essa brasilidade profunda, né, cara? Ele conhece esses grotões do país, sabe? Ele viu um cara fazer um aboio lá na terra dele, ele viu o cara dançar o maracatu. Então, assim, ele fala com uma propriedade que não é aquela... Lembrei de Noel Rosa agora, né? O samba não se ensina no colégio, né? Então, eu acho que o Alceu é muito disso, né, velho? Ele tem no sangue, ele tem no ouvido. Alceu conhece o cheiro da música brasileira. Isso eu acho que é o que define melhor ele, assim, né?
Me lembro, cara, de estar sentado com ele, por exemplo, e ele, não, essa percussão é isso aqui, essa bateria não pode ser assim, esse ritmo não é assim. E eu lá anotando, não, ao seu tal. E ele falando com uma propriedade que me ensinou muito sobre fazer música brasileira, ouvindo figuras assim como ao seu. Então, nós vamos lançar esse ano o Valencianas, que é o segundo volume, né, velho? O primeiro ganhou o prêmio da música brasileira e tal, como melhor disco. Maravilhoso. Eu fiquei muito, muito feliz, assim. O segundo é um Alceu mais cantador, sabe, velho? Assim, a voz do Alceu, o timbre do Alceu é algo único, né? Único. Né? Então, assim, até arrepiei aqui só de lembrar. Que legal, sabe, da convivência assim, com o Alceu, que é um cara, assim, extremamente generoso, né? A generosidade dele é algo assim. Então esse projeto nasceu junto com o Paulo Rogério, que é uma terceira figura importante nesse processo, comigo, com o Paulo, e desencadeou com o Alceu, que abraçou a orquestra. Eu acho que você falou a palavra certa, né, velho? E esse abraço a gente foi, né, por esse Brasil afora. E aí é um país lindo, né, cara? Um país misturado, miscigenado, que tem na música uma das suas expressões maiores, né? Pô, que bonito, cara. Ô Danilo, você lembra que a gente viu Valencianas lá em Vespasiano? Era isso que eu ia falar agora. Porra, vocês estavam lá? Tava. Estávamos. Cara, eu vou te contar uma história desse conceito de Vespasiano, legal. Que é o seguinte. Conte, por favor. Eu tava muito na dúvida das peças que a gente fazia sozinho, né? Por isso que eu lembro muito desse conceito de Vespasiano. E a gente ficava meio preocupado, assim, porque tava começando Valencianas e o Alceu cantava a primeira parte, depois ficava só a orquestra, né? E eu ficava pensando assim, gente, será que o povo vai embora? Que vai embora, que vão gritar, volta Alceu, né? E aí o Alceu saiu em Vespasiano, cara, e aí aconteceu duas coisas curiosas. Primeiro, que das 4 músicas que eu gravei no disco, eu só toquei 3 no dia. E aí a primeira coisa que me impressionou foi o silêncio. As pessoas estavam ali para ver a orquestra, sabe? Cara. E as pessoas estavam compreendendo o que era aquilo. E a segunda coisa que me marcou muito em Vespasiano é que quando eu saí do palco, umas 3 ou 4 falaram, pô, maestro, faltou uma. Você catou uma música e tal. Quer dizer, né, bicho, a galera tava sacando. Tava, cara. Né, bicho, isso é muito legal. Que legal. E isso tava lotado e eu me lembro muito bem desse dia. Foi quando eu assisti a Orquestra Ouro Preto pela primeira vez, né? E eu lembro que tipo, tinha um público muito novo, um público muito jovem. E a galera vidrada, o pessoal tava penetrado, concentrado no espetáculo. Realmente, e foi um espetáculo. Que show lindo, maravilhoso, cara. É bonito. Eu também tive a oportunidade de ver o Alceu, eu vi com vocês em Vespasiano, junto com o Gleison. E vi também o Alceu no Carnaval de João Pessoa. Eu fui passar o Carnaval em Recife, não me lembro que ano, acho que foi 2017 ou 2018. E aí fiz uma pernada de João Pessoa e, cara, quando passou o trio com o Alceu, tava rolando o trio com galera grande. Rolou o trio com Tomate, trio com não sei quem, e maneiro, show. Mas quando entrou o Alceu na avenida lá em João Pessoa, cara, a rua veio abaixo. Assim, então... Ele é um semideus, né? Ele é um Não, é diferente. Ele é Deus lá mesmo, né, cara? Impressionante, assim. Pô, meu irmão, voltando a esse show de Vespasiano, e pra quem do Brasil tá ouvindo aí e não conhece, Vespasiano é uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Dá uns 15 minutinhos de BH, dos primeiros bairros de BH. E realmente, cara, o impacto E tava uma noite fria, a gente tava com um amigo de São Paulo também aqui, um forte abraço, Felipe Belli, tava com a gente aí, lá de Pirassununga, a gente tava curtindo muito o show, cara. Foi realmente uma experiência, porque a gente não tava em Ouro Preto, a gente não tava naquela vibe do cachecol, aquela coisa gostosa e charmosa que existe em Ouro Preto. A gente tava aqui numa cidade muito legal, ao lado da gente, a gente mora em Lagoa Santa, e foi muito legal ver as pessoas conectadas com o repertório. Então essa história que você trouxe, maestro, muito, muito bonito, muito legal mesmo, cara. A gente fica esperançoso, né? Mais do que feliz, assim, de ouvir essas palavras, é esperançoso, porque a música clássica, a música erudita e tal, ela não necessariamente tem que estar só no elevador. Quando eu morava no Rio, eu tocava nas estações de metrô. Tudo bem,
mas quando ela se conecta com o povo, no lugar do povo, cara, isso daí é muito legal, cara. E falando um pouco de rua, por muitas vezes a gente vive em bolhas, né? Conectados aqui apenas pelo tênue fio do streaming, do play e da tela. Do ponto de vista do produtor de arte, do músico, do produtor artístico, a gente não vai pra rua vender nosso peixe, a gente não vai pra rua vender o show. E do ponto de vista do consumidor de arte, do espectador, dificilmente a gente sai de casa para ir ao show, para prestigiar uma música ao vivo num bar, para ir no teatro, quiçá espetáculo de dança. Fica meu abraço para o Grupo Corpo. Cara, então isso daí muito antes da pandemia. Então a gente já batia nessa tecla há muito tempo, que a galera tem uma dificuldade de sair. Veio o Netflix para dar aquela travada na galera em casa. E a gente acaba se esquecendo de se conectar com o ser humano e expandir o mercado, né? Eu queria saber de você o que você pensa em relação à orquestra sobre essas conexões e a consolidação da orquestra como marca no mercado, né? E eu sei que vocês têm uma cerveja personalizada e até escola de música vocês têm também. Vamos falar sobre isso. Pois é, eu acho que outra coisa que eu defendo muito é o seguinte: se você pegar museu, como é que o museu se modernizou, né, velho? O museu antigamente era um depósito de coisas velhas com uma plaquinha que você ia lá, você nem sabia o que era aquilo e tal, né? Hoje em dia, uma visita ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto, por exemplo, é uma coisa deliciosa. Eu levo minha filha de 8 anos, ela adora, né? E ela é do TikTok, ela é do YouTube. Porque, né, aquilo é muito bem feito, é bem montado, é bem iluminado, né? Os museus aqui da Praça da Liberdade tem tanto da Vale quanto da Gerdau. Você chega lá, tem os computadores, né, cara, as telas e tudo. É tão bonito, né, museu hoje em dia. Isso, esse memorial da Vale é muito legal. Como é que ele se modernizou, né, velho? E aí, outras coisas, por exemplo, né, eu fico fazendo umas... Vocês vão entender onde eu vou chegar. Uhum. Você pega livro, por exemplo, né? O livro hoje, no passado, né, o livro era um patrimônio, né? O cara ia fazer a mudança, a enciclopédia Barça ia primeiro, né? Aquela coisa, a enciclopédia da família, aquela coisa, né? Hoje o livro, ele é mais um material de consumo, né, cara? Que você tem ali, você lê e você passa pra frente, você... né? Inclusive, eu fui doar livros de uma biblioteca minha, por exemplo. Algumas escolas e algumas bibliotecas, eles nem aceitam mais, né? Eles trabalham mais com o conceito de você reciclar aquele livro para imprimir um livro com uma tipologia mais moderna, sabe, velho? Com um espaçamento melhor de ler. Então, assim, o conceito de livro também mudou muito, né? O livro hoje, a Barça não é mais um patrimônio da família que você morre abraçado com aquilo, como... né? Enfim... E a orquestra, cara, ainda é algo que não se modernizou. Então, a tecla que eu bato, e eu faço isso, é tentar modernizar o conceito de orquestra, sabe? E, por exemplo, quando a Vinil me chamou para essa parceria, né, o que eu achei legal nisso? É levar minha orquestra para gôndola de supermercado, né, velho? Uhum. Você entra hoje, por exemplo, no Verde Mar, ou em outra franquia que venda cervejas artesanais e tal... E você encontra a Orquestra Ouro Preto numa gôndola de supermercado, onde uma orquestra, velho, nunca estaria lá, né? Hoje você chega num bar, pede a cerveja da orquestra, no fundo aqui tem um código de barra que abre o Spotify da orquestra, sabe? Então, assim... Maravilhoso, né, cara? É legal você pensar em ter o seu produto, né, em outras áreas, né? Então, assim, quando a gente pensou na cerveja e o convite da Vinil foi muito legal... Era para isso, né? Para saber que a cerveja artesanal mineira, ela hoje é um produto, né, de primeiro mundo, um produto importante, né, cara? É algo artesanal no sentido, né, do amor por aquilo que se faz, né, o carinho que se tem. Então, assim, você ter o nome nosso numa cerveja dessa, claro que é uma honra para a orquestra, mas junto com isso, né, velho? Você leva para a mesa de alguém, por exemplo, que vai estar ali e fala, pô, mas Orquestra Ouro Preto, o que é isso? Não, cara, é uma orquestra lá de Ouro Preto, que é tal. Sabe, velho, você estica um pouco mais onde você quer chegar, sabe, velho? Então, assim,
a cerveja é muito, muito legal, assim. Sim. Eu, quando apresentei alguém, né, falo, não, cara, cerveja da orquestra, o cara fala, não é possível, cara, vocês têm uma cerveja? Temos, cara. Cerveja é boa. Boa. E falando em cervejaria vinil, queria chamar um áudio aqui, surprise, do nosso amigo Fabrício Basto, da cervejaria vinil. Vai falar um pouquinho como foi a experiência de desembolar essa receita aí, essa coisa maravilhosa que é a escolha do maestro. Toca aí, sobe aí, editor. Olá, Gleison, Danilo, pessoal aí da Hopcast, Labier, tudo bem? Meu nome é Fabrício, cervejeiro e sócio lá da Vinil. Vamos falar um pouquinho então sobre a parceria com a Orquestra Ouro Preto. Esse contato aconteceu em 2017, através do nosso então sócio Ricardo Marques. O maestro Rodrigo esteve lá, com o objetivo então da gente escolher um dos rótulos de linha da Vinil, para que ele tivesse um rótulo personalizado, então, da Orquestra Ouro Preto. Então a gente buscou uma cerveja do portfólio que tivesse uma abrangência assim, de gosto maior, né, que agradasse o maior número de paladares possíveis, né, e ao mesmo tempo um estilo clássico, né. Então, naturalmente, a gente chegou na German Pilsen, que era uma receita que a gente já produzia, mas não em garrafa. Era uma receita que a gente só disponibilizava ela em chopp. O Rodrigo provou várias cervejas e essa realmente foi a de preferência dele. Realmente a escolha do maestro. Então a equipe dele, através do Luiz, da Orquestra Ouro Preto, desenharam o rótulo. A gente iniciou então com uma inauguração lá em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, em dezembro de 2017 mesmo. E depois, aos poucos, a gente foi colocando essa cerveja no mercado. Um aspecto interessante entre as duas marcas, Vinil e Orquestra Ouro Preto, é que ela, ao mesmo tempo em que ela trata de algo antigo, vamos dizer assim, né, clássico, vinil é uma mídia bem antiga, né, não é muito atual. Hoje a gente tem os streamings dominando a forma de se consumir música, mas o vinil teve seu auge lá na década de 70, 80, entrou em declínio e hoje está aí vivo, moderno, bandas novas lançam seus álbuns em vinil ainda, virou algo cult, enfim. Tem um nicho dos mais variados, desde o saudosista ao cult, e não deixa de ser moderno. A orquestra a gente observa isso também, né? O Rodrigo, juntamente com os músicos, você vê que tem peças clássicas, mas também tem concertos maravilhosos de Beatles, Alceu Valença, Ivan Lins, tá para lançar um show com o repertório do A-ha. Então a gente percebe a preocupação de ter música contemporânea tocada por uma orquestra, né? Então é uma parceria já de 4 anos entre a Cerveja Vinil e a Orquestra Ouro Preto, que ainda vai durar bastante tempo. Ok? Prazer ter participado. Nosso contato aí da Cerveja Vinil nas redes sociais é o Cerveja Vinil, né? Nas principais plataformas. A gente está com uma loja online que inauguramos no meio do ano passado. O endereço é loja.cervejavinil.com. E um abraço, até a próxima. Fabrício, separa aí, ó. Separa 4 cadeiras que a gente tá indo aí quando possível. Vamos chegar. Vamos gravar, meu irmão. Eu tô indo com meus vinis aqui, porque Fabrício é um mestre, né, cara? Ele é o maestro do vinis. Vai me dar aula aqui, falar. Maestro, então, e essa escolha do maestro continua a mesma? Rapaz, continua a mesma. Eu tive lá, né, e eu lembro que eu experimentei assim umas 3 ou 4 e tal, e né, optei até por essa... É uma German Pilsen, né? Eu não entendo muito não, tá, gente? Isso eu deixo com vocês. O importante é beber. Mas é uma cerveja que ela é muito gostosa mesmo, assim, refrescante e de um paladar mais fácil, assim, sabe? Eu para cerveja eu tenho um paladar ainda pouco treinado, né? Então, assim, foi muito legal. A gente fez o rótulo junto, sabe, velho? O rótulo é bem bonito também. O Luiz Abreu fez o rótulo, tem a marca da orquestra. E, assim, eu participei da escolha também. É muito bonito mesmo. E é muito legal, assim, sabe? Ter uma cerveja e estar inserido, né?
nesse contexto. Mas assim, cara, isso leva a gente, né, para poder né, ousar cada vez mais, né, velho? Então acho que a orquestra tem muito esse papel, né? Eu sempre penso muito, tenho sempre aqueles muito caxias de plantão, né? Quando você vai à Áustria, por exemplo, né? Uma das coisas que mais vendem, né, é o licor Mozart, né? Então, se Mozart pode ter um licor, nós podemos ter uma cerveja que não tem problema nenhum. Pode ter uma linha de cerveja. Cara, e isso remete até ao primeiro tópico da pauta, que é a oportunidade de desenvolver, né, a cerveja da orquestra. Pô, não deixa de ser uma ampliação do público violenta, porque foi como você falou, você tá na gôndola do supermercado, a pessoa tá lá, a galera que é apreciadora de cerveja, levar para casa o rótulo, né, da vinil da cerveja da orquestra, e fazendo um link também com o que o Gleison falou no episódio anterior, né, sobre o ingrediente do sentimento, né, da nostalgia, a cerveja da orquestra na mesa de um almoço de domingo. Cara, isso gera sentimentos, e esses sentimentos marcam as pessoas. E isso só perpetua todo o trabalho que vocês fazem. Então, maravilhoso isso. Vou pegar um link também do rock também, velho, que eu queria comentar isso com vocês, porque falar de questão de repertório aquela hora, eu fiquei lembrando de uma coisa. Dia 24 de setembro, a gente faz uma live da orquestra. 24 de setembro, né? E aí, o que aconteceu, velho? Vocês acreditam que 24 de setembro é 30 anos que Nevermind foi lançado, velho? Pô, que maravilha. Eu até postei isso daí, que 30 anos de Smell Like Teen Spirit, né? 30 anos, cara. E eu pesquisando e lendo, assim, porque eu lembro muito de eu estudando violino, que eu sou violinista de formação em Juiz de Fora. Eu saía das aulas de violino, assim, que tinha no colégio, ia para o alojamento almoçar, e meu pai, na época, me deu um Discman, né? Tinha um Discman e tal. Cara, e eu ouvia esse disco, assim, compulsivamente, engraçado. Assim, muito legal. Porque é um descasso, assim. E voltando ao que você falou, né? Só um músico, agora é uma crítica um pouco forte, mas eu vou fazer, sabe? Só um músico muito descuidado, sabe, cara, não entende e não consegue ver, sabe, a excelência e a maravilha só de um disco como esse. Eu não vou entrar em outras bandas, que isso se aplica a outras bandas, lógico, né? Editor, bota a palma aí, por favor. Cara, você tem que ser muito descuidado pra dizer o mínimo, né, velho? Pra você não entender, cara, uma coisa como aquela, com certeza, sabe? Assim. Cara. E olha que eu não tô falando, gente, do que foi o movimento grunge, não. Que aí, sabe, você potencializa ainda mais, porque você agrega ao campo da música a historiografia, a sociologia, né? Isso que é a onda toda, né? Então, assim, cara, e aí aconteceu o seguinte, esse ano eu tava em casa pensando no repertório da orquestra e tal, e aí, velho, assim, eu sempre achei Something the Way uma musicaço, né, velho? É um negócio assim, sempre o disco todo é lindo, né, velho? Mas essa peça sempre, assim, me chamou muita atenção, assim, pela qualidade dela, musical mesmo, a melodia é linda, o jeito que eles tocam e tal. E aí, cara, eu acordei de manhã, cara, com vontade de ouvir, olha que doideira, Something the Way. Falei, cara, eu vou ouvir esse negócio aqui hoje que eu tô meio de bobeira. Aí voltei a ouvir o disco inteiro, né? Porque um disco desse você não escuta uma faixa, né? Isso é heresia, você não faz isso. Você escuta o disco todo, total, né? Cara. E aí eu fui escutando, e aí, né, pra você ver como as coisas são, entrei na internet pra pesquisar, e tava lá, cara, 24 de setembro desse ano, 30 anos de Nevermind. Aí eu já tô trabalhando com o Gorosito a orquestração desse disco, e eu vou apresentar dia 24 de setembro o Nevermind na íntegra. Pô, arrepiei todo aqui, velho. Cara, vou apresentar tudo. Já tô com o pessoal que vai ser cantado, inclusive. E a gente tá orquestrando o disco todo pra fazer o Nevermind na íntegra no dia 24, sacou, velho? No dia de lançamento, né, do disco, assim. Cara, muito curioso isso. O Danilão tá aí. Danilo é um cantor absurdo, né, cara? A gente não precisa rasgar essa seda aqui, porque isso aí é parceria de anos. Mas Danilo é um cantor excepcional.
E a gente trocando ideia de música ao longo dos anos, né? E eu sempre vim da conexão de percussão, música mais... com essa pegada mais percussiva ou mais viscerais. E eu lembro que o primeiro disco que eu ouvi do Nirvana foi o From the Mud Banks of the Whisker. É um disco ao vivo, rasgadaço, e eu viciei naquele disco. E eu não, na época, eu não entrava nessa onda assim de discutir a qualidade técnica do Kurt, né? Os fãs de Guns que me perdoem, mas, pô, quem é Guns? Desculpa, é só uma piadinha interna. Cara, mas cara, eu lembro que eu não entrava nisso, né? Porque tinha muito isso, a disputa do Nirvana com Guns N' Roses, aquela coisa toda. E um dos argumentos dos fãs do Guns N' Roses era, pô, mas o Kurt não canta porra nenhuma. E eu realmente não entendi aquilo. Eu pensava aquilo, cara, mas a música me emociona, sabe? Eu me conecto com a música pra caralho. O primeiro disco, foi realmente, o primeiro CD, físico mesmo, que eu tive do Nirvana foi esse disco ao vivo, que é completamente visceral. E depois, ao longo do tempo, conheci o Danilo e tal. E o Danilo é um puta cantor, como eu falei agora no começo dessa fala. Ele fala isso, que o Kurt cantava bem pra caramba, né? Ele, logicamente, com os argumentos dele técnicos, né? Porque eu não tenho os argumentos técnicos pra falar se cantava ou não, eu só me emociono ou não com a música e ponto. E eu lembro que foi uma conversa muito legal que eu tive com o Danilo, e que eu queria, Danilo, que você trouxesse um pouco dessas tuas impressões do Kurt, né? Partindo do ponto de vista de um cantor foda. Você tirou as palavras da minha língua, cara. Antes de você começar a falar, eu tava pensando em falar exatamente sobre esse nosso bate-papo. E eu tinha acabado de ouvir umas tracks isoladas do Kurt, né? Pô, pra começar, pra gravar, né, na década de 90 pra trás, era muito difícil, né? Você não tinha autotune, você não tinha o Melodyne que a gente tem hoje pra afinar a voz. São plugins que a gente afina a voz e edita, enfim. E então, pô, pro cara conseguir gravar nessa época, o cara tinha que ser bom. Já começa por aí, né? E você vai ouvir essas tracks isoladas do Kurt. Cara, ele tinha uma voz maravilhosamente linda, mano. O timbre do Kurt Cobain era muito bonito, né? Ele tinha aquela rouquidão controlada na voz, muito afinado. O cara hiper afinado. Então, pô, cara, não dá pra falar que o cara não era... Ele podia até cantar intuitivamente. Ele não, né, eu não sei a história dele com relação ao canto. Acredito que ele não tenha estudado o canto. Mas mesmo intuitivamente... mas aí também entra a questão da performance, né, cara? A performance do Nirvana pedia isso também. Não, e mesmo assim a voz dele era bonita, cara. A voz do Kurt era bonita pra caramba. Eu recomendo, procura no YouTube aí. Kurt Cobain, a track isolada dele, você vai ouvir. Cara, voz linda, meu. Pô, legal. Fiquei feliz que a gente falou de Nirvana aqui, mais. Pô... Eu não te falei que uma mesa de boteco é montanha-russa. A gente não sabe o que vai acontecer, pra onde que vai o papo. Isso a gente fazendo pauta, hein? Imagina se não fizer. Mas, mestre, eu queria que você falasse um pouco da transmissão desse conhecimento, que é uma preocupação também da Orquestra do Preto, de ter uma academia, ter bolsistas. Como é que... Desse ponto de vista aí, como é que vocês podem colaborar com a mudança de vida de algumas pessoas? Cara, a academia é uma dádiva, assim, que foi um projeto que chegou na orquestra via Sul-América, né? Sul-América é uma patrocinadora da orquestra, né? E a Sul-América me deu, assim, uma carta branca para poder pensar um projeto. E aí o que eu gosto nesse projeto é o seguinte, sabe, velho? Porque... existem projetos sociais que pegam, né, músicos do zero, né, que tocam alguma coisa e tal, e vão seguindo com eles, velho, até os 17, 18 anos. Dali eles param, né, não podem mais ficar no projeto. E aí o cara tem que estar numa universidade, o cara tem que se profissionalizar ainda, né, porque a música realmente é uma carreira de... né, cara, toma tempo, sabe assim... Se você quer ser um músico, né, profissional de altíssimo gabarito, é coisa para 20, 22 anos de estudo, né? É um negócio grande mesmo. Da noite pro dia são esses grandes gênios que existem, claro, então tem vários aí. Mas assim, você dominar um violino, um violoncelo, um violão e tal... Depois eu falo um pouquinho do João Bosco, né? O João Bosco tem me mandado
algumas partes dele tocando pra gente poder fazer o trabalho. Nossa. Eu fico ouvindo ele tocar com 74 anos, você fala, cara, Nossa, mano, o João, cara. Isso aí é 70 anos, 60 anos no mínimo de violão pra você fazer um negócio daquele. Então, assim, é um processo longo mesmo, né? Então, você chegou com 17 anos, esses alunos, né, muitos desistem, muitos vão para a faculdade, né? E muitos têm também a pressão familiar que é aceitável e normalíssimo, né? De contribuir com a renda da casa, de ter que trabalhar. Então, o que a gente fez em parceria com a Sul América? A gente propôs uma academia que pegasse alunos de 18 a 28 anos, né? Alunos que saem de projetos sociais, mas que já tocam violino, para eles terem continuar os estudos, sabe, velho? E poder se aprimorar, né, na orquestra, né? Porque a gente parte do pressuposto que o cara já sabe tocar bem violino, então ele precisa agora aprender a tocar em conjunto, melhorar a técnica, melhorar a sonoridade. Então, assim, e o mais legal é que esse projeto paga uma bolsa para esses alunos, sabe? A gente sempre apoiou esse projeto para que eles sejam bolsistas. E por quê, velho? Porque sendo bolsistas, né, o cara pode continuar na música, né? O cara pode chegar em casa e falar assim, não, pai, a feira desse mês eu pago com a minha bolsa, sabe? Eu consigo ajudar na grana da casa trabalhando com música. Cara, isso é muito simbólico, sabe? Para uma pessoa como eu, que sou músico profissional, eu não faço outra coisa na minha vida. Eu não vi, como é que é? Você trabalha com música, mas vive de quê? Não, eu sou músico só, não sou mais nada. Então, assim, é muito simbólico, sabe? Você ter essas crianças não, né? Ter esses jovens, né, adultos já, que possam ter uma bolsa, né? Então, assim, você insere eles na economia da casa, né, velho? Eles não precisam sair dali para ajudar o pai, seja no mercado, seja no shopping. Eles podem, eu estou citando shopping porque tem um caso desse na academia, né? Não precisou ajudar os pais no shopping mais, pode estudar violino. E de repente toca numa orquestra, faz um casamento, vai pra faculdade, enfim. E é um projeto muito importante, velho. Então hoje são 42 bolsistas, olha só, 42 bolsistas que estão junto conosco. As bolsas estão sendo pagas integralmente durante a pandemia, desde o ano passado. Então ninguém deixou de pagar a bolsa deles. Estão em sistema de EAD. E assim, cara, podendo falar que estão com a música, vivem de música, né, e que isso aí faz parte do trabalho digno deles, sabe, velho? Então, assim, a academia ela é muito importante, né? Muito, muito, muito. Tem uma parceria com a PUC também, a academia, sabe? Porque eles têm um processo de estar junto com os psicólogos da PUC e tal, né? E eu faço terapia há mais de 4 anos, eu acho que a terapia devia ser pago pelo SUS, de tão com importante certeza. que é. Você devia nascer e ir para terapia, inclusive. Então, assim, eu instalei isso dentro da academia e é impressionante como é que eles aderiram, né? Hoje, então, assim, tem ajuda terapêutica junto também, sabe, velho? Para poder passar por essa doideira que é viver uma pandemia num país como esse, né? Num desgoverno como esse. Então, é só com muita terapia mesmo para poder dar conta. Então, assim, é muito, muito interessante, assim, o funcionamento da academia. E a academia hoje, né, eu tenho muito orgulho de falar da academia da Sul América, porque a gente está dentro da casa hoje de 42 famílias, né, velho? E isso é importante mesmo. Com certeza. Pô. Pode crer, cara. Que trabalho lindo. Porra, parabéns. Ó, eu vou até brindar esse momento aqui, porque isso é muito significativo. Ó, aqui, ó. Aí. Eu abri garrafa. Deixa eu captar aqui, ó. Deixa eu captar. Mas, pô, cara, que trabalho lindo, meu. Pô, parabéns. Isso é muito importante, cara, pra, enfim, desmarginalizar a música, principalmente, porque realmente há essa cultura no Brasil de achar que o músico, você tem que ter, né, uma outra renda para complementar, né? Acaba que eu também vivo dessa maneira, mas é muito legal quando você vê o cara vivendo só de música e podendo chegar e contribuir com a renda da família somente com a música. E isso acarreta outros aprendizados, aprendizado de gestão financeira, né, de educação financeira, de organização, né, de senso de responsabilidade. Enfim, tem outro conjunto de
valores e aprendizados, né, decorrentes dessa iniciativa de vocês aí para essa molecada toda. Isso é muito bom, cara, muito bom. Isso vai fazer a diferença. E, Rodrigão, é o seguinte, a gente está chegando aqui na nossa saideira, né? Infelizmente, o papo tá muito legal, cara. Com certeza a gente poderia se aprofundar em muitos tópicos aqui da nossa pauta, mas a gente vai ter que entrar aqui num momento muito bacana. A gente pede para os nossos ouvintes aí, se você estiver ouvindo o podcast no seu carro, ou no carro você só se concentra no que a gente está falando, pensa aí, de repente, dá um pause no teu Spotify ou no Apple Podcast, enfim, onde você estiver ouvindo o seu podcast, dá um pause aí e dá o play na música que o maestro recomendar para você. A gente vai entrar na harmonização musical. Então é o seguinte, maestro, você vai escolher aí qualquer música para harmonizar com qualquer tipo de cerveja que seja agradável para você, né? Pode escolher e fica à vontade para poder fazer com que os nossos ouvintes também criem um ambiente de imersão para fazer essa harmonização aí de música e cerveja. Olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o ouvinte lá no Spotify da Orquestra Ouro Preto ou outro, pode ser Deezer também, e lá tem um disco nosso chamado Quem Perguntou Por Mim. Esse disco é uma homenagem. Nossa, esse disco é maravilhoso. A Fernando Brant. Esse disco nasceu com o Fernando Brant vivo, uma parceria minha e do Paulo Rogério também, né? E lá você vai achar a nossa versão de Milagre dos Peixes, né? Eu acho que tem tudo a ver com Minas Gerais. Eu acho que uma obra assim que traz essa coisa mineira de Milton com Brant. É uma peça lindíssima, orquestrada magistralmente pelo Matheus Freire. Então, assim, fica a minha dica para ouvir a versão nossa de Milagre dos Peixes, porque eu fico muito... É outra que me deixa muito orgulhoso de ter gravado. E eu acho que fala tudo de cerveja, fala tudo de Minas Gerais, e tem tudo a ver com esse bate-papo nosso. Harmonizando com a escolha do maestro, uma German Pils muito gostosa. Confere? Confere. Então é isso aí, galera. Que harmonização. Danilão, comanda aí.
Cara, maravilhoso, cara. Não podia ter harmonização, assim, melhor. Cara, o Fernando Brant, eu sou muito fã, muito fã desse cara. De todo a obra, né? Do resultado de obra do Clube da Esquina. E eu e Gleison, a gente teve o prazer ainda de dar uma palavrinha, né, Gleison? De conhecer o Fernando Brant pessoalmente lá no evento que rolou de homenagem ao Clube da Esquina. Sim, acho que foi falar Alerja, mole. Foi na Assembleia. Na Assembleia. Cara, foi... Acho que foi, não sei, uma comemoração de alguns... Eu não lembro quantos anos do clube. Não sei se foi 40 anos ou se foi 40 e pouco. 40, enfim, cara, mas... Cara, que maravilhoso. E nesse dia a gente teve a oportunidade de falar com Arnaldo Batista, né? Também, Toninho Horta. Foi um dia muito especial, cara. Tavito, que foi outro que nos deixou. Tavito, nossa, cara. Tavito autografou o teu livro, inclusive. Caraca, que dia, cara. Eu tô falando que esse podcast é uma montanha-russa. Como é que foi? Um abraço pra nossa amiga Alice, que a gente conheceu no dia lá, né? Pode crer. Design maravilhosa. Poxa, cara, que legal lembrar disso, velho. É isso, cara. Esse tipo de sentimento é que amplia o público e é que cria a marca. Cara, e eu tô lembrando também de um show que a gente foi na UFMG. Foi na UFMG. Eu não lembro do que era do show. 40 anos do Clube da Esquina. Então, acho que foi na mesma época, né? Acho que foi na mesma época, isso. Aí teve Milton, teve Loborges. Cara, que show espetacular também. Teu pai tava aqui, né? Foi uma coisa maravilhosa. Foi, cara. Aquele show ali foi incrível. Antes de chegar aqui nas considerações finais, eu queria trazer para vocês um áudio de uma grande amiga, mestre cervejeira, sommelier de cervejas, que é a Silene Saurim. Essa mulher é uma mulher mais amada e mais carinhosa do meio cervejeiro. Ela trouxe um pouquinho da experiência dela sobre música clássica e cerveja, um perrenguezinho de leve que ela passou no Mundial de Labier. Então solta o som aí, a gente vai ouvir um pouquinho da Silene. Olá a todos do Labier Podcast. É um prazer imenso falar com vocês. Eu já deixei escapar algumas vezes minha adoração por correlações entre cerveja e outras expressões de arte, como, por exemplo, pintura e música. Nesse contexto, então, eu resolvo contar uma pequenina história vivida por mim. Faltavam algo como 2 semanas para acontecer a primeira edição do evento internacional Mondial Labier no Rio de Janeiro. E tudo parecia bem acertado. Eu respondia à época pela curadoria e seguia nos ajustes finos de conteúdo cultural do evento. E aí uma grande surpresa foi que teríamos de mudar de endereço de ultimíssima hora. O endereço foi alterado para o Terreirão do Samba. Bom, e no Brasil, samba e cerveja são praticamente uma coisa só. Ocorre que eu pensei nos gêneros musicais que estavam previstos no evento e que eu havia desenhado. E basicamente eram blues, jazz, rock e música clássica, mas não samba. Eu achei curioso perceber como essa constatação marcava de maneira forte em mim a vontade de fazer as pessoas experimentarem outras frequências sonoras com cervejas à mão. Obviamente o samba é lindo, mas eu queria provocar muito pensamentos por outros caminhos. E especialmente nessa edição do evento, então, a música clássica me invadiu e ecoou no salão. E vocês podem imaginar os olhares enviesados diante dessa ideia. É uma questão de cultura, de tradição e acesso. No Brasil, a roda de samba é completamente embebida em cerveja. Mas na Itália, por exemplo, uma cerveja emblemática
dali, leva o nome de um compositor de ópera. Giuseppe Verdi é um compositor célebre que tem numa ópera chamada La Traviata um trecho que se chama Brindisi e é conhecido como um dos brindes mais famosos da história da ópera. Esse compositor levou o nome da cerveja del Ducato Verdi como uma forma de homenagem, né, a esse artista que é conterrâneo de Giovanni Campari, o cervejeiro da Birrificio del Ducato. Se fazer essa correlação não diz muito à maioria dos brasileiros, especialmente pensar no Brindisi da ópera La Traviata, imaginem que o mesmo não pode ser dito em relação aos italianos. Os italianos cantam essa canção de maneira esfuziante. E essa, inclusive, foi a experiência com o Giovanni Campari no palco. Aquele evento homenageava em muito as cervejas italianas. E nós recebíamos Giovanni Campari, Theo Musso, como alguns dos personagens importantes da cena cervejeira italiana. Temos tanto a engrandecer quando estamos abertos à troca, né, e à amplitude. Quando nos fechamos em preconceitos e correlações muito óbvias demais, nos colocamos numa posição muito triste e isso embrutece. Eu levei uns bons tomates ali, propondo música clássica no palco, mas não foram só tomates, foram alguns confetes também, o que me faz encorajada a continuar com essa correlação em particular e tantas outras. Para me fazer feliz e quem sabe fazer outras tantas pessoas felizes, né? Assim como vocês, eu espero. Um beijo. Então tá aí Silene Saurim, maravilhosa, ensinando pra gente que a gente tem que ter coragem. Maestro, suas considerações finais. Cara, eu agradeço muito aí ao convite de vocês, poder falar um pouco de música, falar um pouco de Ouro Preto, né? Rever esse tempo todo, né? Acho que o Ouro Preto tem essa sinergia, né? Tão boa de unir as pessoas. É um sucesso enorme para vocês e a orquestra está aqui à disposição. E obrigado, velho. Obrigado mesmo pelo convite. Espero que tenha valido a pena aí para vocês também. Para mim foi maravilhoso o bate-papo. Pode crer, cara. Não, a gente só tem a agradecer pela oportunidade de trocar uma ideia contigo, de poder pincelar, né? Porque eu sei que com certeza tem muito mais histórias aí sobre as parcerias, né? Com o Alceu, com o Ivan Lins, o João Bosco que tá vindo aí, com o Renegado. E tá vindo o material do Ahá também. Só pra gente finalizar, né, cara? Podia falar... Ô, Maestro, fala um pouquinho sobre o Ahá pra gente aí, desse material que vai vir. Rapaz, o Ahá, pois né? O Ahá tá sendo um sucesso enorme, porque... o Ahá tem uma história boa também, porque... Cara, o primeiro disco de vinil que eu comprei com meu próprio dinheiro foi o On Tour em Brasil do Ahá. Não sei se vocês lembram desse disco, eu tenho ele até hoje lá em casa. Cara, o Ahá foi um sucesso assim gigantesco no Brasil, né, velho? Gigantesco. E eu lembro de eu ouvindo o Ahá, eu comprei esse disco, né, tocando em casamento com meus irmãos lá, violino e tal, eu comprei esse disco. E muito tempo que eu não ouvia. E esse ano a gente resolveu fazer uma viagem aos anos 80, né? Enfim, né? Pegar alguma coisa para poder, né, homenagear e tal. E aí, engraçado, o Ahá foi a primeiríssima coisa que me passou pela cabeça. Eu falei, cara, aquele disco é bom. E aí eu fui ouvir o Ahá e tal. Eu acho que o Ahá ele tem uma injustiça muito grande com ele, sabe, velho? Tem aquela questão é uma onda um pouco pós-disco, né? Então, o jeito que eles tratam os sintetizadores, o teclado, a bateria eletrônica também. Eu acho que ele tem um valor musical que ficou um pouco secundário, assim, talvez ao sucesso pop da banda, né? Porque o cara tava lá, o cara era bonitão e tal. Mas eu acho que tem uma qualidade musical legal. E vamos fazer um concerto dia 1º de maio, né? Com o repertório do Ahá, né? E quem não puder ver, depois ver no nosso canal, então
né? Se o podcast for antes ou depois, é só ir no canal que vai estar lá. E é um barato, né, velho? Eu curto mesmo, acho as músicas muito boas e tô me divertindo trabalhando, né, o A-Ha. Cara, pô, muito legal. Eu sou muito fã do A-Ha. Muito, mas muito fã do A-Ha mesmo. Foi um dos primeiros trabalhos que eu conheci, né, desde a infância. Foi um dos primeiros vinis que eu ouvi. Eu lembro que o primeiro vinil que eu ouvi foi o Europe, né? Um vinil do Europe. E, posteriormente, A-Ha, né? O A-Ha foi até meu pai que me apresentou, Jones Campelo. Beijo, pai. Obrigado por ter me apresentado a A-Ha. Que legal, cara. Que espetáculo maravilhoso. Eu também acho que a galera... algumas pessoas torcem um pouco o nariz, mas, cara, o A-Ha tem melodias maravilhosas. Tem muita coisa bonita mesmo. O trabalho dos caras é muito bom. Muito bom. É bonito mesmo. A gente começou os trabalhos com a orquestra agora e tal, e a música tem um impacto, velho. Hunting High, você viu isso orquestrado. Pô, pode crer. Caraca. É grandioso, Nossa. É bonito, é bem bonito. Danilo falou do primeiro vinil do A-Ha que ele ouviu. O A-Ha também foi um dos primeiros vinis que eu ouvi, cara. Muito legal essa coincidência, né? Os primeiros discos que eu ouvi foi o Hunting High and Low, mesmo de 85. É um descasso, cara. Que disco é esse? Foi esse disco Morten lá, né? Pagando tríceps, né? Na capa. E o On Tour, cara, foi um disco que foi lançado só no Brasil. Você não acha nem no Spotify dele. Caraca. Foi só pro Brasil que... Tamanho sucesso aqui no Brasil, né, velho? As histórias são muito boas, assim, com eles no Brasil e tal. Vai ser bem legal. Com certeza. Pô, maravilhoso. Ô, mestre, fica o convite depois pra você voltar aí, porque, cara, muito papo, né? Pô, passa muito rápido, me assustou aqui, já tem esse tempo todo aqui te falando e falta uma porrada de coisa pra falar ainda, né? Pô, mas aí fica... Já tá aceito já, foi muito bom o papo. Pô, deixa o pedido aí pra volta, que com certeza as portas estão abertas aqui, só pra gente beber mais umas e falar mais outras, né? Com certeza. Danilão? E é um prazer. É isso aí, pô, só tenho a agradecer, Rodrigo, muito obrigado. Obrigado principalmente pelo trabalho que você faz com a Orquestra Ouro Preto, com a tua trajetória na música e com a trajetória de fazer a diferença na vida também de quem, né, precisa e isso com certeza vai se estender para outras vidas, né, cara? É um trabalho muito bem feito, gera bons resultados e esses resultados são eternos. Então, muito obrigado. Não esqueça de deixar suas redes sociais aí, deixa pra galera te encontrar aí no Instagram. Cara, é Orquestra Ouro Preto, só chegar lá. Tá no Instagram assim, tá no YouTube, o canal tá muito legal. Essas lives todas com o Alceu, com a Fernanda Takai, tá tudo lá no canal da nossa orquestra. O Instagram, você tem todas as informações. A galera do Facebook pode chegar lá também, que tá lá o Facebook Orquestra Ouro Preto. Você acha a gente aí no Spotify, no Deezer, os discos todos lá. E apreciem como uma boa cerveja, apreciem a Orquestra Ouro Preto. Maravilhoso. Fica a dica aí do maestro. E é isso aí. Obrigado, família cervejeira, por ter nos ouvido até aqui. Tenho certeza que você saiu engrandecido desse episódio. Gleicinho, suas considerações finais. E é isso aí, muito obrigado. Cara, enfim, cara, é muita coisa pra falar, eu vou lembrando de muitas coisas, mas eu queria lembrar, acho que você tava comigo, Danilo, no show do Wagner Tiso. Estávamos sim. Uhum. Cara, eu olhei pra você e falei, cara, isso é heavy metal demais. Ele não me lembro. Num solo ali, bicho, eu falei, bicho, na minha... Que viagem, né? Na minha cabeça eu tava completando um arranjo com batera e guitarra distorcida. Caraca, como isso é heavy metal, como isso é pesado, e a gente vem falando disso ao longo do tempo. Baiana System, uma porrada de gente aí que tem feito trabalhos maravilhosos, que não exploram exatamente distorções, mas que o som fica muito encorpado, muito pesado, por assim dizer, né? Com o corpo encorpado. Então, você que está ouvindo esse podcast, encare a música erudita, clássica, de concerto, como também uma música potencialmente pesada, fixante, uma música que vai te colocar para cima, que vai mudar seu dia, né? Isso daí é maravilhoso, cara, maravilhoso. Claro que a gente falou aqui também de muita coisa que é do mundo pop, que é do mundo rock, da música brasileira, mas os clássicos também, cara, maravilhosos, né? Bota um Wagner aí pra ouvir, vai correr, eu garanto que você vai ter experiências muito legais. Gente,
Que episódio. Então, Maestro Rodrigo, pô, volte aí. Gente, sigam a gente em @labieroficial. Compartilhe esse episódio aí pra todo mundo. A gente, graças a Deus, aí tá conseguindo alcançar alguns rankings importantes aí, principalmente na Apple Podcast. Então, se você que tá ouvindo tem iPhone, chega lá, avalia a gente, dá lá as estrelinhas, que a gente bateu aí primeiro lugar em entrevistas musicais durante 4 dias, isso daí é muito importante. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Obrigado, mestre, mais uma vez. Obrigado, Gleison, família cervejeira. Até o próximo episódio. Beijo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Falou, grande abraço. Fui! Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.